Pare agora. Respire devagar. Sinta o ar entrando e saindo como se cada inspiração abrisse uma pequena porta dentro de você. Antes mesmo de ouvir qualquer palavra deste vídeo, permita que esta pergunta silenciosa se instale em seu coração. E se existisse um salmo, um único salmo, capaz de revelar a saída da angústia que você carrega há tanto tempo? E se esse salmo fosse exatamente aquele que Kierkegaard, o filósofo da interioridade e do salto de fé, escolheria como a resposta mais profunda para a alma humana quando ela toca o limite de si mesma? E se a angústia que você tenta evitar não fosse sua inimiga, mas sua passagem? E se fosse justamente ela que aponta para o caminho da verdade, da presença e da paz? Hoje você vai descobrir isso. Quero que você esteja plenamente aqui. O que está prestes a ouvir não é um estudo teórico, nem uma reflexão distante. É um mergulho no lugar onde a alma fala com honestidade. Um mergulho no ponto exato em que a fragilidade se transforma em força espiritual. Um mergulho naquilo que Kierkegaard chamava de a condição humana antes do salto. E nesse mergulho, o salmo que nos acompanha é o Salmo 130. Talvez o salmo mais íntimo, mais verdadeiro, mais nu de toda a Escritura. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Esse verso simples e direto contém toda a humanidade. Ele é o grito silencioso de alguém que chegou ao limite. Ele é o desabafo de quem percebeu que a vida, por mais bela que seja, às vezes pesa. Ele é a oração de quem já não consegue esconder o que sente. Ele é o retrato de todos nós quando finalmente paramos de usar máscaras e admitimos: eu estou sofrendo, eu estou cansado, eu estou perdido e não sei mais o que fazer. Mas ao contrário do que muitos pensam, essa não é uma declaração de derrota, é uma declaração de verdade. É o começo da transformação, porque a angústia, para Kierkegaard, não é uma doença que precisa ser evitada. Ela é o despertar. Ela é a porta que se abre quando a alma percebe que não pode mais viver superficialmente. A angústia é a experiência do abismo interior. É a consciência de que somos livres, mas que essa liberdade assusta. É a sensação de estar diante de escolhas que podem mudar tudo e não saber qual caminho seguir. É o momento em que percebemos que não podemos mais viver no automático, que algo precisa mudar, que a alma espera. Kierkegaard dizia que a angústia é a vertigem da liberdade. Não é uma questão de fraqueza, mas de profundidade. Quanto mais profunda a alma, mais sensível ao sofrimento e mais capaz de transformação. E é justamente por isso que o Salmo 130 é tão poderoso. Ele não é uma oração de fuga. Ele não diz: Senhor, tira de mim a profundidade. Ele diz: das profundezas clamo. Repare, não é um clamor para sair das profundezas, é um clamor dentro das profundezas. Isso significa que o salmista reconhece que existe sabedoria ali, e ele entende que Deus não está fora do abismo, esperando que ele saia para então ser atendido. Deus está dentro dele. A presença divina habita a profundidade, não apenas a superfície. E essa é a revelação que Kierkegaard buscou a vida inteira. A verdade espiritual não está onde mascaramos a dor, mas onde a encaramos com sinceridade. Quando você se permite sentir a própria angústia sem julgamento, sem correria, sem tentar anestesiá-la, você começa a se ouvir, você começa a perceber o que sua alma tenta dizer há anos, você começa a entender por que certas situações se repetem, por que certos medos não passam, por que certos sonhos nunca vão embora, por que certas dores insistem em retornar. A angústia te chama para dentro, ela te empurra para o lugar onde você se encontra consigo mesmo. O salmista então continua: Senhor, escuta a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Este não é um pedido de alguém que perdeu esperança, é o pedido de alguém que finalmente decidiu parar de fugir. É alguém que encontrou coragem para dizer: eu não consigo mais sozinho. Kierkegaard diria que esse é o momento exato em que o espírito desperta, porque o desespero humano, para ele, tem dois caminhos. O desespero que tenta se salvar pela própria força e afunda, e o desespero que finalmente reconhece sua dependência do divino e encontra a vida. Mas perceba algo essencial. O salmista não está buscando um milagre imediato.
Ele está buscando presença, atenção. Ele quer ser ouvido. E esse é o maior desejo de qualquer alma em angústia. A dor humana nasce do silêncio interno, da sensação de invisibilidade, do peso de carregar coisas sozinho por tempo demais. Às vezes, o que mais precisamos não é de uma resposta, mas de um reconhecimento. A alma precisa ser vista, precisa ser tocada, precisa ser acolhida. E o salmista nos ensina que o primeiro passo para sair da angústia é admitir que você precisa ser ouvido, mesmo que a pessoa que te escuta seja Deus. Kierkegaard dizia que o desespero é a doença mortal, mas não porque mata, porque impede de viver. Desespera-se quem deixou de se relacionar com sua própria interioridade, quem vive apenas na superfície, quem se desconectou da própria profundidade. A cura para ele está em reencontrar esse relacionamento interior. E o Salmo 130 oferece exatamente esse reencontro. Ele devolve ao ser humano sua humanidade. Ele diz: você pode clamar, você pode sentir, você pode ser vulnerável, você pode não saber o que fazer. E tudo isso faz parte do caminho. Mas o salmista vai além. Ele diz: se tu observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Aqui algo extraordinário acontece. Ele reconhece a própria limitação. Ele percebe que não é perfeito. Ele entende que carrega falhas, culpas, arrependimentos, escolhas erradas. E ele pergunta: quem sobreviveria se Deus exigisse perfeição? Essa pergunta é a libertação. Porque a angústia muitas vezes nasce da pressão por ser alguém que você não consegue mais ser, por tentar sustentar uma imagem, por tentar agradar a todos, por tentar ser forte sempre. A alma cansa. O salmista admite: eu falhei. E ao admitir, ele se liberta. Kierkegaard escrevia que a cura da angústia não está em evitar o pecado, mas em compreender a si mesmo diante de Deus. Ou seja, o que cura não é perfeição, é honestidade. O salmista sabe que Deus não exige perfeição, ele exige verdade, ele exige presença, ele exige que você esteja inteiro, mesmo que quebrado. E então vem uma frase que muda tudo: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aqui, temido não significa medo, significa reverência, significa respeito profundo, significa reconhecimento da grandeza de Deus e da pequenez humana. O salmista descobre algo que muitos não percebem. O perdão não é um prêmio para quem acerta, é um caminho para quem reconhece a verdade. O perdão devolve à alma sua leveza, e quando a alma começa a se sentir leve, a angústia se dissolve, não porque tudo está resolvido, mas porque o peso caiu. Aqui, quero que você respire mais profundamente por um segundo. Imagine que você segura uma pedra grande nas mãos. Ela pesa, ela te cansa. Você tenta caminhar, mas ela te puxa para baixo. Agora imagine que alguém te diz: você não precisa carregar isso. Essa pedra é a culpa, o arrependimento, a vergonha, o medo, a autocrítica, a sensação de fracasso, a comparação, a exigência de perfeição. Quando o salmista diz: contigo está o perdão, ele está dizendo: solte a pedra. Sua alma não foi feita para carregá-la. Kierkegaard dizia que esse é o momento do salto de fé. O salto não é um salto no escuro, como muitos pensam, é um salto para dentro de Deus. É o momento em que você admite sua limitação e permite ser sustentado. É o momento em que a angústia se torna sagrada, porque ela te leva ao lugar onde finalmente você se rende. E é nessa rendição que a alma encontra paz. Mas o salmista continua: espero no Senhor, e a minha alma o aguarda, mas na sua palavra ponho a minha esperança. Aqui está o clímax espiritual. Ele faz algo extremamente difícil para quem está em angústia. Ele espera, ele aguarda, ele para, ele respira, ele confia. Kierkegaard dizia que esperar é fé em ação, porque a fé não se prova no momento da resposta, mas no momento do silêncio. A angústia tenta nos empurrar para decisões impulsivas, tenta nos forçar a resolver tudo imediatamente, tenta nos convencer de que tudo depende de nós. Mas o salmista nos ensina que existe uma forma superior de atravessar a angústia: descansar na palavra. Esperar não é passividade.
é força interior, é disciplina da alma, é atenção direcionada. Simone Weil diria que a espera pura é abertura para a graça. E é isso que o salmista faz. Ele abre espaço interno, ele permite que Deus preencha aquilo que ele não consegue resolver. Mas ele não espera de qualquer maneira, ele espera como os que aguardam pela manhã. Esta imagem é uma das mais belas de toda a Escritura. Quem aguarda pela manhã não duvida da luz, ele sabe que ela virá. Ele apenas não sabe a hora, mas ele sabe que está perto, que está nascendo, que está chegando. A fé verdadeira é assim. Ela não sabe como, mas sabe que. Sabe que Deus está presente, sabe que existe saída, sabe que a alma pode respirar de novo. E assim, lentamente, a angústia cede. Não porque tudo foi resolvido imediatamente, mas porque você mudou. Kierkegaard dizia que o desespero só desaparece quando você se torna transparente diante de Deus. Quando você deixa de se esconder, quando você se entrega, quando você se coloca na posição de quem aguarda pela manhã. O Salmo 130 termina dizendo: porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. A palavra redenção aqui não significa apenas perdão, significa resgate, significa retorno, significa reencontro consigo mesmo, significa cura profunda, significa libertação interna. A angústia, quando atravessada com verdade, entrega você de volta ao seu estado original. Ela te devolve a você. E aí, a alma descansa. Respire agora, leve, solto, suave. Sinta que há algo dentro de você se reorganizando enquanto escuta estas palavras. Você não está quebrado, você está profundo. A angústia não significa ausência de Deus, significa presença. Significa que sua alma é sensível o bastante para perceber que algo está desalinhado e sensível o bastante para buscar luz. O Salmo 130 e Kierkegaard te dão o mesmo conselho, cada um em sua linguagem. Não fuja da profundidade. Entre nela, porque é justamente ali que Deus fala. E agora, antes de encerrar, quero pedir algo especial para você. Se este vídeo tocou sua alma, se ele te trouxe um pouco mais de paz, se te ajudou a entender sua angústia com mais clareza e humanidade, deixe nos comentários a frase: das profundezas eu aguardo pela manhã. Isso não é apenas um comentário, é um gesto espiritual. É você dizendo ao universo que está pronto para atravessar o que precisa ser atravessado, com calma, com verdade, com fé. Se você deseja continuar recebendo reflexões profundas como esta, unindo Bíblia, existência, poesia e espiritualidade meditativa, inscreva-se no canal agora. Isso mantém você dentro deste círculo de crescimento interior. Deixe seu like porque isso ajuda esta mensagem a alcançar pessoas que estão sofrendo em silêncio. E compartilhe este vídeo com alguém que está perdido, alguém que carrega uma angústia que talvez ninguém veja. Às vezes, uma única verdade dita no momento certo é suficiente para reacender uma vida inteira. Lembre-se, a angústia não é o fim, ela é o começo. E como diz o salmista, das profundezas eu clamo, mas também das profundezas renasço. Amanhã virá, e você estará pronto para recebê-la.